Olá pessoal, Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios e hoje nós vamos ter aqui a presença muito especial de um camarada que, assim como eu, é militar, da ativa e também trabalha com educação. Então a gente está aqui com o Sargento Eduardo, primeiro Sargento Eduardo. Ele serve aqui na cidade de Boa Vista, ele é da Aeronáutica, né? Você sabe, eu sou do Exército, ele serve aqui na ala 7, na Aeronáutica, e ele tem uma história de vida muito parecida com a minha. Vocês vão ver aqui, ele vai contar a história dele para vocês. Ele é professor de matemática aqui na cidade de Boa Vista, certo? Então, de antemão, Eduardo, eu gostaria de te agradecer aqui a tua presença. O Eduardo, ele é muito conhecido aqui na cidade como professor Cadoca, certo? Então, eu queria te agradecer, é muito importante a sua presença aqui, né? A gente tem jovens do Brasil inteiro que estão acompanhando a gente no canal, batemos aí 10 mil inscritos recentemente, então é muita gente que quer saber informações sobre a carreira militar. Eu tenho certeza que você contando a sua história aqui vai ajudar muita gente que não tem informações sobre as Forças Armadas, né? Eu sou do Exército, não tenho tantas informações para trazer para vocês relativas à carreira na Aeronáutica e na Marinha, e por isso estou procurando trazer pessoas que são autoridades no assunto, tá? Então eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal, tá? Muito obrigado novamente. Fala um pouco sobre quem que é você, né? E depois a gente começa a contar um pouco mais da sua história. Bom, Thiago, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui junto com você, falar para essa galera que está do outro lado aí sonhando com a carreira militar. Eu queria começar incentivando, dizendo que a carreira militar é uma carreira interessante, é uma carreira realmente não só de estabilidade, mas é uma carreira que vai te colocar valores importantes para a nossa vida, né? Eu acho que está faltando muito isso hoje nos jovens e na sociedade de maneira geral. A gente está de um emprego, de uma sobrevivência, de dignidade, mas eu acredito que a vida militar ela traz mais do que isso. Ela traz uma formação de caráter importante para o ser humano. E hoje sirvo aqui na ala 7, sou encarregado do Correio Aeronacional, sou primeiro sargento. Estou servindo aqui já há 14 anos, mas eu tenho 21 anos de vida militar. E sou conhecido na cidade como professor Cadoca, porque sempre trabalhei paralelamente à vida militar como professor de matemática e sempre preparando para as carreiras militares, né? Tanto na Marinha, Exército como na Aeronáutica. E a minha experiência aqui começou logo 2 anos em seguida a minha chegada à cidade. No início eu não consegui me colocar no mercado, né, dos cursinhos da cidade, e eu comecei a dar aula em casa, preparando aqui para a EPICAR e para o Colégio Naval. Foram minhas primeiras experiências em Boa Vista com sala de aula, preparando para a carreira militar. Então nós temos jovens aqui hoje, mais de 30 já, ao longo desses 13 anos aqui em Boa Vista, aprovados tanto na EPICAR como no Colégio Naval e posteriormente também algumas aprovações na SPSEX. Temos algumas aprovações na ESA e na Escola de Especialista, então eu tenho uma certa experiência na área de preparação para a carreira militar. Muitas coisas mudaram, né, ao longo desses anos aí, em relação ao processo de ingresso, às carreiras. Hoje a gente tem um quadro temporário, né, que diminuiu muito a quantidade de vagas de militares de carreira, mas ainda continua tendo um número interessante, razoável, e que vale a pena os jovens que se interessam se prepararem, estudando basicamente, né, varia um pouco de uma força para outra, mas as matérias bases são português, matemática, física e química. O Exército ele tem um viés mais para história e geografia, mas no geral essas 4 disciplinas básicas elas são realmente a base. E é isso. Entendi, muito legal. Pessoal, e uma coisa muito importante que o Cadoca falou aqui, que eu venho batendo nessa tecla o tempo todo com vocês, a questão de valores, né? Você que quer entrar nas Forças Armadas, você tem que entender que você vai ter acesso a uma formação totalmente diferenciada. E uma outra coisa também que eu quero que vocês entendam, tá? Muitos de vocês que são jovens, que estão acostumados, eu venho falando isso várias vezes, que estão acostumados a assistir jornal e só ver desgraça, roubalheira, corrupção, um monte de coisa errada, às vezes acontece de você criar na sua cabeça uma mentalidade de que no nosso país não existe pessoas boas, né? Não existe ninguém que queira trabalhar pelo sucesso do nosso país, tá? E o Cadoca, ele é mais um exemplo, né, dos que eu estou tentando trazer aqui para vocês, de uma pessoa que não se acomodou na estabilidade que tinha na sua carreira militar. Ele procura e tenho certeza que vai procurar muito mais fazer coisas que vão trazer valor para a sua vida e que vão fazer você encontrar os objetivos que ele encontrou na vida dele. Então isso é muito louvável. As pessoas boas do nosso país estão começando a, como eu falei, sair do armário, elas estão começando a mostrar que no nosso país
existem sim pessoas boas. Então eu quero que você tenha esperança no seu país vendo a história do professor Cadoca, tá? Cadoca, eu queria que você falasse pra gente o seguinte: por que você escolheu a carreira lá na aeronáutica? Por que você fez o concurso da EA? O que é que te levou, o que é que te influenciou, né, a seguir a carreira que você seguiu? Bom, Tiago, eu tenho que voltar um pouquinho antes, né, da minha adolescência ali, onde eu nasci num bairro muito humilde lá em Olinda, Pernambuco, chamado Peixinhos, né? Os pernambucanos que estiverem aí nos assistindo vão saber de que bairro eu estou falando. Meu conterrâneo, né? Você sabe, eu sou de Caruaru, né? Bem pertinho lá de Olinda. Então, é um bairro muito marginalizado, né, assim, em relação a condições, inclusive de saneamento básico, de educação, de oportunidades de trabalho. E eu comecei a trabalhar muito cedo, inclusive de office boy, e nesse meu trabalho tinha um amigo da família que era professor de português lá, o Edvaldo Ferreira, se por acaso alguém conhece aí, muito conhecido lá em Recife, professor de língua portuguesa. O Edvaldo Ferreira me levou até esse curso, que hoje está extinto, não existe mais, que era de um coronel de aeronáutica, o curso Mauel, que funcionava ali na Avenida Conde da Boa Vista. E aí, chegando lá, eu comecei a assistir aula por lá, uma bolsa que eu ganhei, né, do coronel, através do professor Edvaldo Ferreira, e a gente começou então a assistir aula, na época ainda não para a carreira militar, mas para a Escola Técnica Federal. E aí eu passei no concurso da Escola Técnica Federal para o curso de Eletrotécnica e comecei a cursar, fazer o curso técnico. Lá também recebi uma bolsa para treinar, fui fazer atletismo e corria, né, fazia corrida de 50 a 100, 200 metros. Mas eu passava todo dia pela Conde da Boa Vista, que eu vinha de Olinda para o centro da cidade, e do centro de Recife eu ia para a cidade universitária onde está a Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Pernambuco. E aí eu sempre passava no curso Mauel. Assim, a gente pega assim, um certo carisma às pessoas, aos professores, e ali eu via uma galera entrando fardada, eram soldados, né, do Exército e da Aeronáutica, que se preparavam para as escolas militares, no caso da ESA e da Escola Especialista de Aeronáutica. E aquilo me despertou, né? Eu já estava fazendo atletismo, já ali no meio da adolescência, a questão da rusticidade, a estabilidade econômica para mim, que tinha uma condição financeira muito ruim, então tudo aquilo me motivava a fazer a carreira militar. E a postura, né, que eu via ali dos jovens, a seriedade, né, até a questão da postura corporal, tudo aquilo começou a me motivar e achar que aquilo seria interessante para a minha vida. Então, comecei a me interessar e essa aproximação interessante foi que me colocou dentro de sala de aula. Eu comecei a voltar para o Mauel para fazer resoluções, dando aula já de matemática ali, em torno de 16 anos de idade eu tinha, resolvendo questões para as provas de soldado da aeronáutica, que na época existia o concurso de especialização de soldado, que era o SERG, foi extinto, infelizmente, para a ESA e para a escola de especialista. E ali eu me inscrevi para fazer a prova, passei, e então comecei a minha história com a carreira militar. Então a aeronáutica, ela realmente me interessava mais pela questão da aviação, né? Acho que a aviação, ela atrai todo mundo, né? A aviação é algo realmente interessante demais para o ser humano, né? O mais pesado que o ar, voar, né, é muito interessante. E o aeroporto, ele fica ali a região de pouso do aeroporto de Recife, fica exatamente em cima da Universidade Federal e da Escola Técnica Federal. Então, via os aviões passando, então ali na minha cabeça de jovem, aquilo me deixou muito entusiasmado em seguir a carreira militar na aeronáutica. Foi isso que eu fiz. Eu fui para a escola de sargento em 1997, eu estava então com 18 anos nessa época, mas eu tive um problema lá em relação a não querer sair de Recife. Eu fui para São Paulo, Guaratinguetá, fazer o curso, e eu queria voltar por motivos pessoais. Ficar junto com a sua família. Exatamente, né? Minha mãe, assim, tinha uma situação de vida bem difícil, meu pai era alcoólatra, enfim, eu queria muito voltar para perto da minha mãe, ser um suporte. E em função disso eu pedi desligamento da escola de sargento e fiz o concurso de soldado que eu te falei, que existia na época. E aí esse concurso de soldado me dava a chance tanto de casar já como militar, já depois de ser militar formado, casar, ter uma transferência, um salário melhor, ir para a escola de sargento e voltar para Recife. A aeronáutica, ela teve durante um período essa possibilidade, e foi o que eu fiz. Fiz o concurso de soldado com o pensamento de fazer já o concurso para sargento lá na frente. Então comecei a cursar matemática em paralelo,
era então soldado especializado e fazia o curso de matemática na Universidade Federal. Já durante o curso você fazia a faculdade? Isso, porque eu era do rancho, né, eu era auxiliar de cozinha, o expediente era ali de 6 da manhã a 1 da tarde, então eu conseguia cursar tarde e noite as disciplinas na faculdade. Era puxado, mas estava dando conta. E aí eu fiz o concurso que abriu aí nesse meio do caminho, um concurso de taifeiro, que dá acesso ao quadro de sargento e que tinha, assim, uma coisa bem interessante, que era não sair de Recife. Você fica na região que você se forma. Mas eu também fiz o curso de sargento de novo, passei nas 2 provas e terminei indo de novo para a escola de sargento, e é aí onde começa a minha história aqui em Boa Vista. Fui para a escola de sargento, não abriu vaga para Recife dentro da minha colocação e eu escolhi Boa Vista. E aí estou aqui até hoje. Cheguei aqui em 2004, 14 anos, onde começa a história, onde eu comecei a dar aula aqui, preparando a molecada por essa experiência que eu já tinha lá. E aí você pode perguntar, poxa, mas por que você não fez a prova da EPK? Por que você não fez a prova da SPSEX, né, do Colégio Naval? Porque eu não tinha conhecimento. Mesmo estando dentro ali do Mauel, que tinha uma preparação, mas o foco era SESD, que era o concurso de soldado, especialista, que é a Escola de Sargento da Aeronáutica, e a ESA, a Escola de Sargento do Exército. Você tinha idade para fazer SPSEX? Tinha idade, estava estudando, estava na escola, tinha condições de passar, mas não tinha a informação. Aí a importância do trabalho que a gente está fazendo aqui com vocês. Então percebam, pessoal, que a história do Cadoca, ela tem diversas características muito parecidas com a minha. Então, o cara, ele veio de uma família humilde, certo? Ele começou a ascender, né, em busca dos objetivos dele, através de quê? De uma oportunidade que ele teve, né? Se você sabe muito bem, eu fui bolsista em um colégio muito bom lá da minha cidade, e eu também busquei sempre estar praticando atividades físicas, esportes. Então, não existe fórmula do sucesso, pessoal, mas você tem que observar o que é que pessoas que já chegaram lá onde você quer chegar fizeram para chegar lá. Você tem que observar isso, você tem que tentar fazer a mesma coisa. É assim que você consegue progredir na vida. Então, antes era só eu falando aqui para você, né, a forma como eu cheguei aonde eu cheguei. Então tá aqui o Cadoca com uma história de vida muito emocionante, falando para você que ele saiu lá de um bairro muito pobre, lá em Olinda, um local, né, onde ele teria todas as possibilidades de partir para um caminho de vida, né, totalmente ali para o mundo do crime, das drogas, assim como eu também poderia ter ido. Mas ele saiu de lá através de estudo, né, da educação. Ele aproveitou as oportunidades que apareceram na vida dele, porque se as oportunidades tivessem aparecido e ele não tivesse tido a coragem de aproveitar, não teria dado nada certo. Então ele teve coragem de aproveitar o que apareceu para ele. E ele também sempre procurou praticar esportes. E uma última coisa aqui que eu quero deixar claro para você: assim que ele chegou no objetivo que ele queria, ele não se acomodou. Ele buscou formas de trazer pessoas para o local onde ele está. Então ele está utilizando o sucesso dele para trazer outras pessoas, para que outras pessoas também mudem a sua realidade. Isso eu falo para você: quando você passar em um concurso, quando você fizer qualquer coisa de grande na sua vida, utilize o seu sucesso, como o Cadoca está utilizando, para ajudar outras pessoas, tá? Então, Cadoca, fica aqui o meu agradecimento, tá? A essa entrevista. Na verdade, eu nem considero isso aqui uma entrevista, na verdade foi uma história de vida mesmo, de superação, tá? Por você se dispor a trazer esse conteúdo aqui pro pessoal do canal. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muita gente, tá? E eu queria, Cadoca, que aqui no final você deixasse uma mensagem pro pessoal que está se esforçando. Eu recebo muita mensagem de gente humilde, né, que fala: tenente, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu tenho possibilidade. O que é que você falaria aqui para a gente finalizar para esse pessoal que está nos assistindo? Tiago, antes de encerrar com essas palavras finais, eu queria aproveitar aqui o canal para parabenizar a sua atitude. Um jovem, eu vejo que você é bem mais jovem que eu, mas é um cara já realmente que é um exemplo de vida, usando a tua história e o que você está se propondo a fazer aqui. É um empreendedor na área da educação, ajudando os jovens, né, orientando a também conseguirem o seu lugar na sociedade. Então, parabenizar. Boa Vista hoje tem um preparatório para a escola militar, coisa que não tinha. Então, hoje a gente tem esse espaço, tem essa oportunidade. Parabéns por essa sua coragem, por seu empreendedorismo. E dizer para você que está aí, querendo seguir carreira militar, o que você precisa ter é foco e determinação. Não existe sonho inalcançável.
Transforme esse sonho em objetivo através de metas de prazos menores, ou seja, alcançáveis. Qual é a sua primeira dificuldade? É arrumar um local para estudar? Você tem condições de arrumar, é só querer. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve, mas quando a gente quer, não existe obstáculo. Vai para uma biblioteca, vai para a sala da escola, procura um lugar. Eu já vi caso, isso é um relato muito conhecido aí na internet, de um mendigo lá em Minas Gerais que passou num concurso estudando ali com um livro que os outros davam de biblioteca no meio da rua. Então assim, não existe desculpa para não conseguir. Até hoje, eu tenho 23 anos de sala de aula, nunca vi nenhum jovem que realmente quis que não tenha conseguido. As provas militares, elas têm a vantagem, assim como o vestibular, todo ano você tem, então você tem um prazo ali de tempo, uma janela de 4 a 5 anos para ficar tentando, e você vai aprendendo a fazer a prova, pegando os macetes, é só você se dedicar. Agora lembra, tem que mudar o teu estilo de vida, tem que ajustar a tua rotina, tem que ter disciplina. Hora para acordar, hora para dormir, hora para estudar, hora para descansar, hora de lazer. Se você tiver essa disciplina, que é o que a carreira militar já exige antes mesmo de você iniciá-la, pode ter certeza que essa é a fórmula de sucesso. Você vai adequar suas condições de vida para essas dicas, mas esse é o caminho. Não existe milagre, existe esforço, trabalho e dedicação. Vai ser difícil, vai doer, você vai pensar em desistir o tempo todo, mas se você não desistir vai valer a pena. Cadoca, muito obrigado mesmo, irmão, tá? Fico extremamente grato aqui de você estar trazendo esse depoimento, tá? E você continue com a gente, eu, o Cadoca, outras pessoas também estão se unindo a gente para trazer conteúdo de qualidade, para mostrar para você que você pode. Até a próxima. Fica a parceria aqui, a partir de agora. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Brasil.